Lendo a Bíblia com William Camelo. Dia 19 de junho, 1 Reis 21 a 21, 29. Por esse tempo, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou seu exército com o apoio de 32 reis aliados e seus carros de guerra e cavalos. Eles cercaram Samaria e atacaram. Ben-Hadad enviou mensageiros à cidade para dizer a Acabe, rei de Israel: assim diz Ben-Hadad: sua prata e seu ouro são meus, bem como suas esposas e os melhores de seus filhos. Está bem, ó meu senhor o rei, respondeu o rei de Israel, tudo o que tenho é seu. Pouco depois, os mensageiros voltaram e disseram assim: diz Ben-Hadad, já exige que entregasse sua prata, seu ouro, suas esposas e seus filhos. Mas amanhã, a esta hora, enviarei meus oficiais para vasculharem seu palácio e a casa de seus oficiais e tomarem tudo o que considerarem de valor. Então Acabe convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: vejam como esse homem quer nossa desgraça. Já concordei em lhe entregar minhas esposas, meus filhos, minha prata e meu ouro. Não ceda a nenhuma outra exigência, aconselharam as autoridades e o povo. Portanto, Acabe respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad: digam ao meu senhor, o rei, eu lhe darei tudo o que pediu da primeira vez, mas não posso aceitar sua última exigência. Os mensageiros voltaram a Ben-Hadad com essa resposta. Então Ben-Hadad enviou a seguinte mensagem a Acabe: que os deuses me castiguem severamente se restar pó suficiente de Samaria para dar um punhado a cada um de meus soldados. O rei de Israel respondeu: o guerreiro que se arma com sua espada para lutar não deve se vangloriar como o guerreiro que já venceu. A resposta de Acabe chegou a Ben-Hadad e aos outros reis quando bebiam em suas tendas. Preparem-se para atacar, ordenou Ben-Hadad e seus oficiais. E eles se prepararam para atacar a cidade. Enquanto isso, um profeta foi a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, está vindo esse enorme exército inimigo. Hoje eu entreguei em suas mãos. Com isso, você saberá que eu sou o Senhor. Acabe perguntou: por meio de quem ele fará isso acontecer? O profeta respondeu: assim diz o Senhor, os soldados dos comandantes das províncias o farão. Devemos atacar primeiro? Perguntou Acabe. Sim, respondeu o profeta. Então Acabe convocou os 232 soldados dos comandantes das províncias. Em seguida, reuniu o restante do exército de Israel, cerca de 7.000 homens, por volta do meio-dia, quando Ben-Hadad e os 32 reis aliados ainda estavam em suas tendas, bebendo até ficarem bêbados. O primeiro contingente, formado pelos soldados dos comandantes das províncias, saiu da cidade. Quando eles se aproximavam, os espiões de Ben-Hadad o avisaram. Há alguns soldados vindo de Samaria. Ele ordenou: quer tenham vindo em paz, quer para guerrear, tragam esses soldados com vida. Os soldados dos comandantes das províncias de Acabe e todo o exército havia saído para lutar. Cada soldado israelita matou seu adversário sírio e, de repente, todo o exército sírio fugiu. Os israelitas os seguiram,
Mas o rei Ben-Hadad e alguns dos cavaleiros fugiram a cavalo. O rei de Israel destruiu os outros cavalos e carros de guerra e massacrou os sírios. Depois disso, o profeta disse ao rei Acabe: prepare-se para outro ataque. Comece a planejar desde já, pois o rei da Síria voltará na virada do ano. Depois da derrota, os oficiais de Ben-Hadad lhes disseram: os deuses israelitas são deuses dos montes, por isso venceram, mas podemos derrotá-los com facilidade nas planícies. Desta vez, porém, substitua os reis por outros comandantes. Reúna outro exército como o que o Senhor perdeu. Dê-nos o mesmo número de cavalos e carros de guerra, e lutaremos contra os israelitas nas planícies. Certamente os derrotaremos. O rei Ben-Hadad fez conforme aconselharam. Na virada do ano, convocou o exército sírio e marchou novamente contra Israel, desta vez em Afeque. Israel reuniu seu exército, organizou linhas de abastecimento e saiu para lutar. Mas em comparação com o enorme exército sírio que cobria todo o campo, os israelitas pareciam dois pequenos rebanhos de cabras. O homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse: assim diz o Senhor, os sírios pensam que o Senhor é um Deus dos montes e não das planícies. Por isso, entreguei todo o enorme exército sírio em suas mãos. Então, vocês saberão que eu sou o Senhor. Os dois exércitos acamparam um de frente para o outro durante 7 dias. E no 7º dia a batalha começou. Os israelitas mataram 100.000 soldados de infantaria dos sírios em um só dia. O restante fugiu para a cidade de Afeque, mas o muro caiu sobre eles e matou mais de 20.000. Ben-Hadad fugiu para a cidade e se escondeu num quarto secreto. Os oficiais de Ben-Hadad lhes disseram: Senhor, ouvimos que os reis de Israel são misericordiosos. Vamos nos humilhar, usar panos de saco para a cintura e cordas na cabeça e nos render ao rei de Israel. Talvez ele deixe o Senhor viver. Então vestiram panos de sacos e cordas, foram ao rei de Israel e suplicaram. Seu servo Ben-Hadad diz: peço que me deixe viver. O rei de Israel respondeu: ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Os homens interpretaram isso como um bom sinal e, aproveitando essas palavras, responderam: sim, seu irmão Ben-Hadad. Vão buscá-lo, disse o rei de Israel. E quando Ben-Hadad chegou, Acabe o convidou para subir em sua carruagem. Ben-Hadad lhe disse: devolverei as cidades que meu pai tomou de seu pai, e você poderá estabelecer centros de comércio em Damasco, como meu pai fez em Samaria. Acabe disse: sobre essas condições eu o libertarei. Então os dois fizeram um acordo e Ben-Hadad foi liberto. Enquanto isso, o Senhor instruiu um dos membros de um grupo de profetas a dizer a outro: dê um soco em mim. Mas o homem se recusou a fazê-lo. Então o profeta lhe disse: como você não obedeceu à voz do Senhor, um leão o matará assim que você sair daqui. E quando ele partiu, um leão o atacou e o matou. Em seguida, o profeta se dirigiu a outro homem e disse: dê um soco em mim. O homem deu um soco no profeta e o feriu. O profeta colocou uma faixa de pano sobre os olhos para se disfarçar e esperou pelo rei junto à estrada. Quando o rei ia passando, o profeta gritou: eu, seu servo, estava no meio da batalha.
acirrada quando de repente alguém me trouxe um prisioneiro e disse: vigie este homem. Se ele escapar, você morrerá ou pagará uma multa de 35 quilos de prata. Contudo, enquanto eu estava ocupado fazendo outra coisa, o prisioneiro desapareceu. A culpa é sua, respondeu o rei. Você mesmo pronunciou sua condenação. Então, sem demora, o profeta tirou a faixa dos olhos e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. O profeta lhe disse: assim diz o Senhor, uma vez que você poupou o homem que eu havia ordenado que fosse destruído, você deve morrer em lugar dele, e seu povo em lugar do povo dele. O rei de Israel foi para casa em Samaria indignado e aborrecido. Naquela época, um homem chamado Nabote de Jezreel possuía um vinhedo que ficava ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Certo dia, Acabe disse a Nabote: como sua videira fica tão próximo do meu palácio, quero comprá-la para fazer uma horta. Em troca, darei a você uma videira melhor, ou, se preferir, pagarei o valor em dinheiro. Nabote, porém, respondeu: o Senhor me livre de lhe entregar a herança que recebi de meus antepassados. Então Acabe foi para casa indignado e aborrecido por causa da resposta de Nabote. O rei foi deitar-se, virou o rosto e não quis comer. Qual é o problema? Perguntou sua esposa Jezabel. Por que você está tão aborrecido que nem quer comer? Acabe respondeu: pedi a Nabote de Jezreel que me vendesse sua videira, ou que a trocasse por outra, mas ele não quis. Afinal, você é o rei de Israel ou não é? Disse Jezabel: levante-se e coma alguma coisa, e não se preocupe com isso. Conseguirei para você a videira de Nabote. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o selo do rei e as enviou para as autoridades e outros líderes da cidade onde Nabote morava. Nas cartas, ela ordenava: reúnam os habitantes da cidade para jejuar e coloquem Nabote num lugar onde todos possam vê-lo. Mandem sentar-se em frente dele 2 homens de mau caráter, que o acusem de amaldiçoar a Deus e o rei. Depois levem-no para fora e matem-no por apedrejamento. As autoridades e os outros líderes da cidade seguiram as instruções dadas por Jezabel em suas cartas. Convocaram os habitantes da cidade para um jejum e colocaram Nabote num lugar onde todos podiam vê-lo. Então 2 homens de mau caráter vieram, sentaram-se de frente para ele e o acusaram diante de todo o povo, dizendo: ele amaldiçoou a Deus e o rei. Em seguida foi arrastado para fora da cidade e morto por apedrejamento. Os líderes da cidade mandaram avisar Jezabel: Nabote foi apedrejado e está morto. Quando Jezabel ouviu a notícia, disse a Acabe: lembra-se da videira que Nabote se recusou a vender. Agora você pode ficar com ela. Nabote está morto. Acabe desceu de imediato à videira de Nabote para tomar posse dela. Contudo, o Senhor disse a Elias de Tisbe: vai encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que governa em Samaria. Ele estará na videira de Nabote para tomar posse dela. Transmita-lhe esta mensagem: assim diz o Senhor, não foi suficiente para você matar Nabote? Era preciso que também roubasse a propriedade dele? Por causa do que você fez,
os cães lamberão seu sangue no mesmo lugar onde lamberam o sangue de Nabote. Quer dizer que você me encontrou, meu inimigo, disse Acabe a Elias. Sim, respondeu Elias, vim porque você se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Agora o Senhor diz, trarei desgraça sobre você e o exterminarei e destruirei todos os seus descendentes do sexo masculino em Israel, tanto escravos como livres. Acabarei com sua família como fez com a família de Jeroboão, filho de Nebate, e com a família de Baasa, filho de Aias, pois você provocou minha ira e levou Israel a pecar. E quanto a Jezabel, o Senhor diz, cães devorarão o corpo de Jezabel no campo, em Jezreel, os membros da família de Acabe que morrerem na cidade serão comidos pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelos abutres. Não houve ninguém que tenha se vendido tão completamente para fazer o que é mal aos olhos do Senhor como Acabe, influenciado por sua esposa Jezabel. Sua prática mais repugnante foi adorar ídolos, como haviam feito os amorreus, povo que o Senhor tinha expulsado de diante dos israelitas. Quando Acabe ouviu essa mensagem, rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir em cima de panos de saco e a andar cabisbaixo. Então Elias de Tisbe recebeu outra mensagem do Senhor. Vê como Acabe se humilhou diante de mim, por isso não trarei calamidade durante sua vida. Farei cair a calamidade sobre os filhos dele, destruirei sua dinastia. Atos 12, 24 a 13, 15. Enquanto isso, a palavra de Deus continuava a se espalhar e havia muitos novos convertidos. Quando Barnabé e Saulo terminaram sua missão em Jerusalém, voltaram levando consigo João Marcos. Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia, da Síria, estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaim, que tinha sido criado com o rei Herodes de Antipas, e Saulo, certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse, separem Barnabé e Saulo para realizarem um trabalho para o qual os chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Enviados pelo Espírito Santo, eles desceram ao porto de Seleucia, de onde navegaram para a ilha de Chipre. Ali na cidade de Salamina, foram às sinagogas judaicas e pregaram a palavra de Deus. João Marcos os acompanhava como assistente. Viajaram por toda a ilha até que, por fim, chegaram a Pafos, onde encontraram um feiticeiro judeu, um falso profeta chamado Bar-Jesus. Ele acompanhava o governador Sérgio Paulo, um homem inteligente que convidou Barnabé e Saulo para visitá-lo, pois desejava ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o feiticeiro, esse é o significado de seu nome, opôs-se a eles na tentativa de impedir que o governador viesse a crer. Cheio do Espírito Santo, Saulo, também conhecido como Paulo, encarou Elimas nos olhos e disse, filho do diabo, cheio de toda espécie de engano e maldade, e inimigo de tudo que é certo, quando deixará de distorcer os caminhos retos do Senhor? Preste atenção, pois o Senhor colocou a mão sobre você para castigá-lo, e você ficará cego, sem conseguir ver a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante,
Neblina e escuridão cobriram os olhos, e ele começou a tatear, suplicando que alguém o tomasse pela mão e o guiasse. Quando o governador viu o que havia acontecido, creu muito admirado com o ensino a respeito do Senhor. Paulo e seus companheiros saíram de Pafos num navio e foram a Panfilha, onde abortaram em Perge. Ali, João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Paulo e Barnabé prosseguiram para o interior, até Antioquia da Pisídia. No sábado foram à sinagoga. Depois da leitura dos livros da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram um recado. Irmãos, se vocês têm uma palavra de encorajamento para o povo, podem falar. Salmos 137, 1 a 9. Junto aos rios da Babilônia, sentamos e choramos. Ao nos lembrar de Sião, pusemos de lado nossas harpas e as penduramos nos galhos dos salgueiros. Os que nos levaram cativos queriam que cantássemos. Nossos opressores exigiam uma canção alegre. Cantem para nós uma das canções de Sião. Mas como poderíamos cantar as canções do Senhor estando em terras estrangeiras? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que minha mão direita perca sua habilidade, que minha língua se prenda ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, se não fizer de Jerusalém minha maior alegria. Ó Senhor, lembra-te do que os edomitas fizeram no dia em que Jerusalém foi conquistada. Disseram, destruam-na, arrasem-na até o chão. Ó Babilônia, você será destruída. Feliz é aquele que lhe retribuir por tudo que fez contra nós. Feliz aquele que pegar suas crianças e as esmagar contra a rocha. Provérbios 17, 16. De nada adianta pagar para instruir o tolo, pois ele não tem vontade de aprender.